A ciência é uma jornada de busca que revela desde os átomos até as moléculas, as galáxias, uma mente inteligente. A ciência revela que um ser de extrema inteligência, com sabedoria, com precisão, com exatidão, fez o universo, fez a vida e fez a Terra. A ciência revela as assinaturas desse grande Deus na Terra, no universo e na vida. Para um cristão, a ciência é uma busca por conhecimento. É uma busca que revela as assinaturas desse grande Deus que fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. A própria Bíblia nos incentiva a fazer ciência. Jó 12, de 7 a 9 diz: pergunte, porém, aos peixes do mar, às aves dos céus, à terra, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? A Bíblia também diz que nós padecemos por falta de conhecimento, por falta de observar a criação de Deus ao nosso redor e perceber claramente as assinaturas de Deus na terra, no universo e na vida. A Bíblia, em Romanos 1:20, diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, natureza divina, seriam vistos claramente na criação de Deus. Então, um cristão, quando faz ciência, ele estuda biologia e na biologia ele vê claramente as assinaturas de Deus na vida. Quando ele estuda física, ele percebe que Deus estabeleceu com leis precisas, exatas, toda a estrutura de funcionamento do universo. Quando você estuda química, você percebe que Deus estabilizou a matéria com átomos, moléculas, com equações matemáticas complexas, a equação de Schrödinger, números mágicos, os números quânticos, todas as leis que estabelecem o preenchimento dos orbitais, o princípio de exclusão de Pauli, toda a sequência de energia nos orbitais. Então o cristão se encontra na ciência porque pela ciência ele faz as perguntas e recebe a resposta correta. Um grande Deus fez todas as coisas. Certa vez, Johannes Kepler disse: a ciência é a busca pela forma como Deus pensa, ou como Deus expressou o seu pensamento. Isso é extremamente interessante para nós, e vamos olhar um pouquinho da ciência por detrás daquilo que esses homens, grandes homens da ciência no passado, os pais da ciência, eles descobriram, e como isso, na verdade, não os afastou de Deus, mas os aproximou ainda mais do Senhor. A prática experimental ela é importante para qualquer cientista, independente, né, da orientação religiosa. Mas na prática da ciência, a gente entende como a prática da teoria funciona. Então, são dois mundos que realmente provocam muito um pensamento, um raciocínio que precisa ser contemplado. Historicamente, a ciência se desvinculou da fé. A gente pode situar isso no momento do iluminismo, quando quem pensava sobre as coisas da ciência começou a querer desvinculá-la da teologia. Ali, naquele momento histórico, começou a crescer um movimento que entendia que o verdadeiro conhecimento só seria possível através de experimentação, através da racionalidade, e que assuntos metafísicos, como os assuntos que a teologia tratava, deveriam ser abandonados do campo científico. Daí surge aquela famosa frase: penso, logo existo. A razão passa a ter uma preponderância sobre o conhecimento teológico. Nesse instante, então, a ciência passa a ser tratada como o único meio pelo qual alguém pode
conhecer a natureza, conhecer os mistérios que são estudados, e a ciência passa a ser o único caminho pelo qual a sociedade humana pode crescer intelectualmente e crescer até evolutivamente no sentido materialista da vida. É claro que durante muito tempo esse pensamento racionalista, esse empirismo, né, de testar todas as coisas, de colocar à prova tudo que se questionava, tudo que existia, isso ganhou força. E ganhou força durante muito tempo. Então, quando a gente pensa na desvinculação da ciência e da fé, a gente tem que pontuar esse momento histórico do iluminismo. Quando a gente vai pensar nessa desvinculação da ciência e da teologia, a gente vai criar uma educação compartimentalizada. Uma coisa é o que a ciência diz, outra coisa é o que a teologia diz, outra coisa é o que a filosofia diz. E durante muito tempo, essas áreas de conhecimento passaram a não conversar mais. Durante algum tempo, inclusive, ciência e teologia foram colocadas como inimigas. O que a ciência dizia era tratado como o exato oposto do que a teologia dizia. Não podia mais haver um casamento entre ciência e teologia para responder às grandes questões da vida. Algumas dessas questões são tratadas ainda hoje de maneira que a ciência diz isso e acabou. A teologia diz isso e acabou. E não existe vínculo mais entre essas formas de conhecimento. Quando a gente faz ciência do jeito certo e quando a gente faz teologia do jeito certo, a gente chega no mesmo lugar, a gente chega na mesma posição. A vida não é separada em departamentos. É claro que a ciência tem as suas limitações e a teologia também tem as suas limitações, mas isso não as torna inimigas. As limitações de cada campo do conhecimento humano não torna esses campos opostos entre si a ponto de não conversarem, a ponto de não encontrarem um denominador comum. O denominador comum não é eu pegar o que importa da ciência, o que eu gosto da ciência, o que eu concordo com a ciência, pegar o que eu concordo com a teologia e fazer uma fusão. Não é isso que a gente propõe aqui. O que a gente propõe é olhar para o mundo físico, porque a gente está estudando ciência, e olhar para dentro de nós, da mesma forma, porque estes conhecimentos se complementam. Ciência e teologia e filosofia são conhecimentos que, quando ajuntados da maneira correta, levam ao reconhecimento das nossas limitações como seres humanos, mas também esse conhecimento nos eleva a ponto de conhecermos melhor o nosso Criador e conhecermos melhor a nós mesmos, como criaturas de Deus, como participantes da natureza, como entes espirituais nesse mundo. Então, essa dicotomia que foi criada lá no iluminismo entre ciência e teologia precisa acabar definitivamente, porque o ser humano encontra as suas respostas, tanto na ciência quanto na teologia. Esse é um dos frutos, um dos maus frutos que essa dicotomia trouxe. Na medida em que a ciência olha apenas com os seus olhos para a realidade e arbitrariamente o cientista decide não olhar para outras realidades ou, se olhar para estas realidades, colocá-las de escanteio, isso vai criar uma geração de cientistas absolutamente desvinculados de todo o conhecimento teológico. Há cientistas que dizem que o bom cientista é o cientista ateu. O bom cientista é aquele que desconsidera totalmente qualquer aspecto religioso. Ora, se nós pegarmos na história da antropologia, todos os povos apresentam alguma relação com o divino. E aqui nós não estamos falando de religião especificamente, mas todo ser humano tem um desejo pelo transcendente.
Todo ser humano tem um desejo pelo que está além dos olhos. E porque a ciência não consegue ver além dos olhos, o cientista acaba se tornando, por vezes, cético, agnóstico, ateu, desconsiderando o que tem para além dos olhos. E essa geração de cientistas céticos, cientistas que não só afirmam a sua ciência através do naturalismo, mas denigrem a imagem da religião, da teologia, essa geração de cientistas nasceu justamente naquele tempo do iluminismo. Uma vez que você instrumentaliza a ciência como uma cosmovisão, e é a partir do cientificismo que eu vou enxergar a minha realidade, interpretar a minha realidade, eu acabo me tornando um religioso da ciência. E automaticamente eu acabo me tornando um ateu para qualquer outra forma de conhecimento. Então, essa geração de cientistas acaba interpretando toda a realidade através dos olhos da ciência. Valores morais são discutidos a partir da ciência. A ética é discutida a partir da ciência. E por aí vai. Essa geração de cientistas precisa, em algum momento, ser confrontada com essa visão de mundo cientificista, que é incapaz de proporcionar respostas para as questões últimas da vida, justamente porque a ciência é limitada. Ela não é inútil, mas ela é limitada. Então, o cético deveria olhar para fora da ciência de outra forma, porque fora da ciência também existe conhecimento e também existe conhecimento palpável e digno de aceitação. Então, como a ciência não tem o valor do ceticismo ou do não ceticismo, o cientista tem. E é isso que a gente precisa pensar com relação ao ceticismo na comunidade científica. Nas salas de aula de hoje, a ciência tem sido ensinada como um sistema fechado, neutro, frio, desconectado do Criador. Mas e se a ciência voltasse a ser o que sempre foi? Uma ponte entre o que vemos e o que cremos? A coleção Ciência e Sabedoria nasceu de um propósito: resgatar uma ciência que revela a glória de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar dos pais da ciência? Talvez você já tenha ouvido falar a respeito desses nomes. Johannes Kepler, Isaac Newton e Blaise Pascal. São 3 grandes exemplos de homens do passado que desenvolveram e fizeram grandes contribuições para que aquilo que a gente hoje chama de ciência. Esses grandes expoentes do passado desenvolveram diversas contribuições na área científica, filosófica, matemática, mas uma coisa muito interessante que todos nós precisamos nos lembrar da história desses homens. Eles eram homens que também tiveram experiências espirituais profundas. Muitos deles escreveram tratados teológicos e a respeito de questões sobre a vida que vão muito além da ciência. Como esses homens viam a ciência e por que eles desenvolveram esse campo do conhecimento? Primeiramente, a ciência, obviamente, é um campo do conhecimento no qual se descreve, né, os padrões, as informações, as propriedades. A gente faz medidas do universo, da vida, da natureza. E esses homens desenvolveram, portanto, a matemática, a filosofia, todo o aparato que era necessário para a prática, a execução da ciência. Esses homens estiveram envolvidos com isso. E esse aprofundamento, a maneira como eles viam esse empreendimento científico e a ciência em si, não os afastaram de Deus. Na verdade, eles compreendiam como um conhecimento complementar à filosofia e à teologia. Portanto, teologia, filosofia e a ciência, elas eram complementares entre si, como se a teologia fosse a mãe de todas, a cabeça de um corpo de conhecimento, a filosofia o tronco que liga e une todas as partes, e a ciência as mãos e os pés que dão esse movimento, essa abrangência, esse complemento ao conhecimento ser avançado, ser cada vez mais haver um progresso no conhecimento.
Esses homens, de fato, não tinham absolutamente nenhum problema entre a questão de fé e ciência, como hoje muito é debatido. Eles enxergavam como uma maneira de se conhecer o universo e a vida, que um Deus criador, um Senhor Supremo criou todas as coisas, e eles pensavam, essa é uma maneira da gente observar, não só através da palavra de Deus, através das Escrituras e da Bíblia Sagrada, uma revelação especial, mas através também daquilo que foi criado, compreender a mente de Deus, como Ele resolveu fazer todas as coisas e ordenar toda essa natureza, esse universo físico que nós observamos e medimos através dos seus fenômenos, como, na realidade, esses homens enxergavam, né, que Deus estava pensando quando estava criando todas as coisas. Então, eles se aprofundaram ainda mais nisso e, como a gente costuma dizer, através do próprio ensinamento que esses homens trouxeram para nós, pouca ciência, pouco aprofundamento, só superficialidade, muitas vezes vai sim te afastar de Deus, mas quando a gente se debruça de fato sobre a ciência, busca conhecer a história desses grandes pais da ciência, nós vamos compreender que o aprofundamento desse conhecimento científico vai te aproximar de Deus ainda mais e corroborar com a sua fé, porque fé e ciência, fé e razão não são contrárias umas às outras, elas são, na verdade, maneiras diferentes de se conhecer o mundo, a vida, e são complementares. Logo, esses homens não se afastaram de Deus, se aproximaram ainda mais, com experiências cada vez mais profundas, espirituais, e deixaram tratados escritos a respeito de teologia, religião, a respeito do universo e da vida, e nós podemos desfrutar de tudo isso e conhecer o que esses homens pensaram a respeito do que Deus estava pensando quando estava criando todas as coisas. A fé sempre foi a grande motivadora da ciência. Os pais da ciência todos criam em Deus. Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Schrödinger, Planck, Thomson, pai da espectrometria de massas. J.J. Thomson uma vez disse, átomo após átomo, descoberta após descoberta, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. No seu laboratório estava escrito assim, uma passagem bíblica, aqui se faz ciência para o louvor e glória de um grande Deus. E aqui se faz ciência para descobrir como Deus fez todas as coisas. Então a fé, a percepção clara de que há um Deus que todas as coisas fez, a percepção clara pela nossa fé também de que um Deus racional, um Deus que gosta de ordem, que gosta de estabilizar o seu universo com processos, com leis, com constantes, um Deus que não muda, ele é imutável, estabeleceu, organizou, estruturou o seu universo. E se investigarmos esse universo, a vida e a Terra, descobriremos como ele fez e poderemos imitá-lo. A ciência nega Deus hoje, mas imita Deus. Praticamente todas as descobertas que foram feitas, as grandes descobertas da ciência, foram imitando a obra de Deus. Voamos porque imitamos os pássaros. Vamos numa farmácia e alguém diz assim, ciência, 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 Deus não tem nada a ver com esses medicamentos. Não, muito pelo contrário. A Bíblia já dizia, os frutos das árvores para alimento, as folhas para remédio. Quando avaliamos os medicamentos na farmácia, descobrimos o quê? A maioria produtos naturais, inspirados em produtos naturais. E mesmo os medicamentos que chamamos de sintéticos, na realidade, se você for olhar as estruturas, também são inspiradas em estruturas naturais. Então a fé, a percepção de que há um Deus, sempre foi o grande pressuposto da ciência. Outro grande pressuposto da ciência que vem da nossa fé é que fomos formados à imagem e semelhança desse grande Deus que estruturou, que montou, que estabilizou o universo. Portanto, temos a mente de Deus, a racionalidade de Deus embutida na nossa mente. E por termos a racionalidade, a mesma lógica, a mesma estrutura de racionalização, de entendimento, como cientistas agora poderemos entender a criação de Deus. Por exemplo, Darwin uma vez disse, será que eu posso confiar na racionalidade da minha mente?
se ela evoluiu de um chimpanzé, será que há racionalidade na mente de um chimpanzé que agora está na minha mente? Olha só, Darwin tinha dúvidas sobre a sua racionalidade e se o que ele estava observando de fato era algo racional, algo lógico. Nós não. O cristão sabe que ele tem uma mente racional, porque ele foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. E ele sabe que, ao exercer a ciência, ele poderá também criar, inovar, ser um cientista melhor. Por quê? Porque ele pode confiar na sua mente, ele sabe que ele tem inteligência e sabedoria que emanou do Criador e que ele poderá, através da ciência, criar novas tecnologias, novos medicamentos, coisas que melhorarão a nossa existência depois da queda. A ciência foi criada por Deus para minimizar os males da queda. Olha só, então não há como desvincular a fé da ciência. Um bom cientista é um bom cientista porque ele sabe que sua mente é racional, que ele tem essa fé nesse Criador que dirige, estabelece os fundamentos da sua ciência. E não é por acaso que 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, ou Nobel, homens e mulheres que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. As estatísticas não têm mudado. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Parece que quando você tem essa percepção, essa fé que te motiva a fazer boa ciência, as suas descobertas são ainda mais intrigantes, significativas para a humanidade. Fazemos melhor ciência com a percepção, pela fé, de que há um Deus que fez todas as coisas. E ganhamos os melhores prêmios, os prêmios Nobel. Olha só, que estatística sensacional que mostra que há uma junção perfeita entre boa fé e boa ciência. O que significa pensar os pensamentos de Deus? Bem, essa pergunta tem a ver diretamente com o que um homem no passado, que nós já até citamos, Johannes Kepler, resolveu colocar no papel. Ele fez essa pergunta e nós podemos revisitar essa pergunta agora para tentar responder o que Johannes Kepler estava tentando nos dizer com o que é compreender os pensamentos de Deus. O que ele quis dizer com isso? Bem, Johannes Kepler, antes de mais nada, foi um estudioso de teologia, ele era um devoto luterano, portanto um cristão devoto, e ele compreendia as Escrituras, e não só a teologia das Escrituras, mas também se aprofundou na filosofia das Escrituras, fez contribuições a respeito desse assunto. E o pensamento principal, o primordial, de primeira ordem, na qual Kepler lançou essa frase, é que ele estava descobrindo as ordens matemáticas, as equações, os modelos matemáticos nos quais Deus havia estabelecido e, portanto, anteriormente pensado para ser estabelecido como organizador de tudo isso que a gente enxerga no universo. Portanto, todos os padrões, as informações, as propriedades desse universo foram estabelecidas por Deus e ele pensou, planejou tudo isso antecipadamente. E nós, através de conhecimentos matemáticos, filosóficos e inclusive científicos, podemos então descobrir como que Deus pensou esse universo. Foi exatamente essa a ideia de Johannes Kepler quando colocou essa frase. Nós estamos estudando os pensamentos de Deus, observando tudo isso através dos fenômenos que nós estamos descobrindo e aos poucos estamos conhecendo o próprio Deus com tudo isso. A ideia era de conhecer a Deus e os seus pensamentos para melhor adorá-lo e melhor servi-lo. Essa era a ideia de Kepler. Como diz em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E você vai na ciência e você percebe que essa grande verdade está ali registrada na criação de Deus, nos átomos, nas moléculas, nas células, nas estrelas e nas galáxias. E o cristão também é curioso. O cristão sabe que foi um ser de extrema inteligência, de extrema sabedoria, que fez todas as coisas.
A Bíblia diz em Provérbio que o Senhor, com inteligência, com sabedoria, estruturou os céus, estruturou a terra, estruturou a vida. Então o cristão é naturalmente um curioso, ele quer descobrir como Deus fez. Por quê? Porque sabendo como Deus fez, sabendo que temos a mente de Deus, que temos também essa capacidade criativa, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos criar melhor, podemos inovar melhor. Porque estaremos refletindo a sabedoria e a inteligência de Deus no nosso trabalho. Olha só como que é bom ser cristão, crer em Deus e fazer ciência. Você faz melhor ciência. Você ainda está mais motivado, mais curioso para descobrir as coisas. E ao descobrir como Deus fez, você pode usar a sua mente, feita à imagem e semelhança de Deus, para criar também. Feitos à imagem e semelhança de um Deus criador, podemos também criar novas tecnologias, novos medicamentos, novos procedimentos cirúrgicos, novas técnicas que minimizem os males da queda. Essa coleção recebeu o nome de Ciência e Sabedoria. E a escolha desse nome não é aleatória. A verdade, nada é aleatório. Tudo é programado, tudo é sinal de inteligência. Tem muita gente que tem muito conhecimento sobre vários assuntos. E tem gente que tem muito conhecimento sobre um assunto específico. Agora, como usamos esse conhecimento? O que você faz com aquilo que você conhece, com aquilo que você sabe? Saber utilizar o conhecimento para gerar os melhores frutos possíveis daquele conhecimento é ser uma pessoa sábia. Um dia, um rei muito famoso disse que a gente tinha que olhar para as formigas e aprender algo com elas. Não porque as formigas fossem inteligentes, mas porque elas eram sábias. Aquilo que a formiga sabia da natureza, ela utilizava da melhor maneira possível. Como que você responde às questões do seu dia a dia, do seu cotidiano? Como você interpreta a realidade? Uma criança de 10 anos de idade, de 5 anos de idade, consegue interpretar a realidade da vida dela dentro desse contexto etário que ela faz parte. Um adulto, a mesma coisa. Mas a gente só vai conseguir interpretar o nosso entorno, entender a gramática do nosso cotidiano, se a gente, com o conhecimento correto, aplicá-lo da forma correta. Isso é ser sábio. É por isso que essa coleção se chama Ciência e Sabedoria. Porque a gente acredita que a boa ciência pode levar a um bom conhecimento. E o bom conhecimento, quando aplicado de maneira correta, vai tornar você sábio. Por isso, conheça essa coleção, Ciência e Sabedoria, procure conhecer os textos, a maneira como esses textos foram desenvolvidos, como essa coleção foi pensada, e você vai chegar à mesma conclusão que eu. A gente precisa de conhecimento, e a gente precisa ser sábio. Pessoal, a coleção Ciência e Sabedoria não tem apenas um nome. O nome foi escolhido porque essa coleção tem uma missão. A missão de restaurar o papel da ciência como instrumento de adoração do Deus da ciência, o Deus que criou a ciência, o Deus que é o autor e consumador da ciência, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Essa coleção também tem a missão de criar, formar, estabelecer uma nova geração de jovens que, com o conhecimento científico, com aquele conhecimento de como Deus fez, como Deus estruturou, quais as leis que Ele criou, como que Ele gera toda uma matéria que é comandada por forças muito bem calibradas, com esse conhecimento da mente de Deus, podem também criar, à luz desse grande Criador,
podem transformar a sociedade. Uma geração que pensa, que aplica com sabedoria o seu conhecimento. Uma geração que crê e transforma a nossa sociedade. Essa é a missão da coleção Ciência e Sabedoria. Então corre lá, aprenda mais, conheça mais, aplique esse conhecimento com sabedoria. Conhecimento que transforma, que gera uma nova geração de jovens que farão ciência para o louvor e glória do Deus da ciência. O material selecionado, ele foi elaborado e pensado de uma forma para dialogar com dois mundos que são vistos como distintos, né? A ciência e a fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam, a perspectiva da fé ela sempre vai provocar uma reflexão, um pensamento crítico sobre a nossa realidade. Então, eu acho que introduzir esse assunto para crianças em estágio de formação, ela provoca um senso de conhecimento, uma curiosidade nas crianças que eu acho extremamente importante no processo de desenvolvimento. Você vai encontrar nesse material uma relação muito importante, que é a do conhecimento científico e do conhecimento teológico. Aqui você não vai aprender sobre Bíblia, você vai aprender sobre ciência. Só que você vai ter conexões entre o conhecimento científico e o conhecimento que a Bíblia traz para a gente. Eu quero pegar um exemplo muito fácil de ser compreendido que mostra muito bem essa relação. No Salmo 1, no versículo 3, o salmista diz que a pessoa bem-aventurada é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. As suas folhas não caem, essa planta dá o seu fruto na estação própria e tudo que a pessoa bem-aventurada faz, ela é próspera. O que é que isso significa? Será que o salmista tinha alguma noção de fotossíntese? Será que o salmista tinha alguma noção de quimiossíntese? Será que o salmista tinha alguma noção da fase clara ou da fase escura da fotossíntese? Certamente o salmista não tinha nada dessas informações, mas ele sabia, observando a natureza, que plantas cresciam de maneira mais saudáveis quando elas estavam perto de muita água. E principalmente as plantas que dão frutos, como as angiospermas, elas cresciam bastante e frutificavam, cada uma no seu tempo, a partir dessa situação em que a planta estava vivendo. Ela estava próximo dos ribeiros de águas, próximo da abundância de água, as suas folhas não caíam, elas não perdiam as suas folhas de maneira completa, como por exemplo algumas plantas as perdem no outono. Mas essas folhas ficavam ali e o fruto dessa árvore nascia no tempo certo. Ora, hoje a gente sabe, e aqui no material você vai aprender sobre a fotossíntese, um tipo de reação química que acontece nas folhas das plantas. Por isso é extremamente importante que as plantas não percam suas folhas, justamente porque é nas folhas, realizando a fotossíntese, que a planta vai fabricar o seu alimento, a glicose, e vai fabricar o gás oxigênio que, liberado para a atmosfera, vai ser usado por toda a comunidade dos seres vivos para sua respiração. O salmista não sabia disso, mas ele via uma árvore frondosa toda vez que ele olhava para uma determinada região. Aqui você vai aprender sobre fotossíntese, aqui você vai aprender sobre glicose, sobre gás oxigênio. E ao longo do material, dos diversos capítulos e temas que são abordados aqui no material, você vai encontrar versículos bíblicos que vão trazer uma reflexão bíblica sobre aquele tema que está sendo abordado em cada capítulo. Você vai aprender ao mesmo tempo boa ciência e poder fazer uma boa relação com a teologia e com a Bíblia aberta, utilizando essa coleção Ciência e Sabedoria. Então vem com a gente, seja um cientista cristão.